E aí, vamos lá, segundão. Vamos falar de sociologia e nessa vertente nova que nós estamos dando aula, nós falamos sobre o capitalismo, né? Isso é muito importante porque em sociologia se prega muito a parte social do conteúdo. Não adianta eu dar uma aula para vocês falando só sobre o capitalismo, como também não mostrar para vocês o que é o referencial do capitalismo, né? Nós vamos começar uma fase diferente e como semana que vem nós teremos uma aula ao vivo, e essa aula ao vivo ela é mais vibrante, né? Digamos assim, nós vamos estar dando o conteúdo do capitalismo e as suas fases do capitalismo, para que vocês entendam e compreendam o porquê dos porquês que acontece hoje em dia no mercado financeiro e nessa globalização, né? Então eu coloquei aqui, capitalismo, aprenda a pronunciar. Substantivo masculino, sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na restrita liberdade de comércio e indústria. Olha só, liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo adquirir lucro. Logo abaixo vem, em sociologia, a correlação que sociologia faz da economia, que fala assim: sistema social em que o capital está na mão de empresas privadas ou indivíduos que contratam mão de obra em troca de salário. Essa correlação entre mão de obra e salário deu-se lá atrás no processo de industrialização, quando investidores começaram a pegar pequenas fábricas e pegando também pequenos produtores que faziam a manufatura do material, ou seja, o processo desde o começo até o fim, né? Se ele pegasse uma panela para fazer de barro, ele pegava o barro, ele peneirava o barro, ele misturava o barro, ele fazia a panela e depois ele vendia a panela. E no processo do capital, do capitalismo, esse homem deixou de ser o cara que faz tudo. Então dividiu-se as tarefas. Um tem o processo de pega do material, do barro. Estou falando de barro, mas poderia ser qualquer outro processo, tá? O outro peneira, o outro mistura e o outro faz, o outro bota no forno e o outro tira. Então ele aumentou a capacidade produtiva quando ele dividiu as tarefas. Ou seja, um levava um dia para se fazer 10 panelas. E naquele processo que foi do capital, da industrialização, eles aumentaram um quantitativo de mais de 100 panelas diariamente. Ou seja, o capital, o investidor, a investida nesse processo fez com que o consumo fosse maior. Pessoas poderiam comprar porque o produto ficou num valor comercial menor. Entendeu? Então, essa troca de mão de obra por salário é uma troca justa para alguns, injustas para outros sociologicamente, tá? E vamos lá. O texto fala assim: os problemas mais importantes enfrentados pelo capitalismo são o desemprego, a inflação e as injustas desigualdades econômicas. Por que o desemprego? Tá? Porque quando não existe mão de obra qualificada, tá? Existem alguns
processos na indústria que tem que ter mão de obra qualificada, alguém que saiba muito sobre um processo, né? O mecânico de máquinas, ele estuda para consertar a máquina quando quebra. Não se pode colocar qualquer um para consertar uma máquina. Então ele estudou para isso. A pessoa que manipula o computador, essa pessoa, ela tem que estar capacitada para, num processo produtivo, parar e verificar se uma das peças ou várias peças saíram com defeito. Então ela tem que estar muito bem antenada nesse processo. Então o processo produtivo, ele está relacionado muito a essas coisas chamadas de desigualdade econômica. Por que a desigualdade? São injustas, dependendo do ponto de vista, do como você olha essa prisma, né? Porque o que acontece? A pessoa estuda mais do que o outro para se sobressair numa certa profissão. Aquele prático, eu digo prático, aquele que não se formou, não foi às escolas técnicas saber mais coisas, ele é prático, ele sabe consertar, mas ele não tem uma coisa chamada diploma. Ele não se diplomou em um processo. Então, esse aqui, ele vai ganhar menos do que o outro que se diplomou, porque o outro já chegou muito mais aquém, mesmo esse sabendo a mesma coisa que esse por ser o prático. Então, o que acontece? Essas desigualdades dentro da indústria, dentro das empresas, acontecem por demais. Muitas das vezes aquele indivíduo que ele tem uma certa idade, que ele já trabalhou muitos anos, ele sabe até muito mais do que aquele que é diplomado, que saiu há pouco tempo de uma escola técnica ou de uma universidade. Mas o mercado, ele é um leão. Ele quer o quê? Ele quer botar pessoas que saibam muito e que ganham menos, para poder gerar e obter mais lucro. Então acaba mandando esse aqui embora, tá, com a desculpa que esse não é diplomado. E esse ganha muito mais do que esse porque ele tem responsabilidades e ele já tem conhecimento. Mas ele pode, o mercado bota dois desse com valor inferior a esse, manda embora. Então o mercado ele é desigual, tá, economicamente, e o desemprego começa a ser muito mais porque essa pessoa não se capacitou, não se diplomou em certos conceitos. Os problemas mais graves das economias centralizadas são o subemprego, o maciço emprego informal, o que se chama de informalidade. Esse que foi mandado embora, ele tem que se manter. E uma forma que ele tem de se manter é fazendo o quê? Arrumando o que fazer. Como ele não consegue um emprego legal, formal, de carteira assinada, ele acaba indo para a vertente da informalidade. Se ele era um bom mecânico de máquinas, ele acaba abrindo dentro da garagem da casa dele, numa lojinha de um amigo, ou até no meio da rua, uma empresazinha para trabalhar informalmente consertando máquinas. Ele não pode ficar sem dinheiro. Então isso gera, sem dúvida alguma, uma condição, tá, desigual. Esse pode até vir a ter um bom conhecimento, mas ele não está no emprego legalizado. Isso não gera para os governos lucro, porque não detém impostos sobre o trabalho dele. Então, esse capitalismo, esse subemprego, que eles chamam de subemprego, é porque não é um emprego legal, é legalizado, legal não é legalizado, acaba acontecendo isso. Mas acontece por quê? A burocracia. A burocracia impede muito disso sociologicamente. Quando você impede certos processos de demora, faz com que o desempregado acabe indo para a informalidade porque ele não tem tempo para esperar. A fome não espera ninguém, a água que tem que pagar, a luz que tem que pagar, não espera. Então ele tem que tentar a sorte de alguma maneira. Então, essa escassez de bem de consumo que acontece muito, fica assim, o mercado fica produtivo, tá?
Mas se você tiver muito desempregado, o mercado, esse desempregado não consome. Então, para que você vai produzir se não tem consumidor? Isso é uma cadeia produtiva cada vez mais. Isso gera o que sociologicamente? Isso gera o desemprego, vai gerar algumas circunstâncias desagradáveis para aquele que está desempregado e ele vai correr atrás do prejuízo dele de uma maneira ou de outra, né? Em situação intermediária entre a economia centralizada e a economia do livre mercado, tá? Encontra-se os países sociais-democratas ou liberais socialistas. Então, veja bem, olha a nomenclatura. Você tem países que é social-democrata. Democraticamente, ele diz que o povo tem direito a isso. Aí você tem os países liberal-socialistas, que são os países que tanto trabalham com o capitalismo como com o socialismo. E existem alguns países que só trabalham com o socialismo, com divisões, né? Democraticamente, eles dizem que dividem essa parcela. Mas a gente vê por aí, né, não é o Sérgio que está falando, é a própria mídia, que alguns países que se dizem socialistas, né, eles têm ditadores. São pessoas que ditam a regra do país. E as pessoas são obrigadas a fazer aquilo que eles falam. Então, se você é um socialista, se você divide capital, como é que tem um ditador, uma pessoa que dita a regra, né? Hoje é muito comum a gente falar da Coreia do Norte e falar da Venezuela, falar de Cuba, né? São países socialistas, mas como é que é um socialista que existe ditadores que ditam as regras, né? Então, a democracia, né, que é o governo do povo, né, que o povo que tem que escolher democraticamente dentro do nosso país, nós temos que ir às urnas para eleger alguém. Isso é democrático se você é obrigado a ir? Então são certos conceitos que dentro do mercado capitalista também existe. Existe o mercado manipulador, existe o mercado de cartéis, existe os mercados que existem trusts, existe o mercado que existe as holdings, são grandes empresas. Todo esse processo, ele gera o quê? Conflitos sociais, porque é um querendo ganhar e querendo pagar menos ainda a outros. Mas ele precisa dessa mão de obra para poder gerar lucro. Então, se carteliza, se monta holdings, empresas manipuladoras de todo um sistema para que eles possam gerar conflitos dentro de um país, para que eles possam gerar lucro para eles. Quando o país está em crise financeira, entra-se grandes empresas para tentar gerar o quê? Gerar emprego. Quando você está desempregado, você aceita quase tudo, porque você está desempregado. Então, ele fornece uma condição que ele mesmo, as grandes empresas, geraram dentro de um governo para que pudesse adquirir vantagens. Essa é realmente a grande questão. Então o texto fala: a atividade econômica recai, em sua maior parte, sobre o setor privado, mas o setor público regula essa atividade, ou seja, toda essa economia recai sobre o privado, que são pessoas que têm seus próprios bens, mas o setor que regula essa atividade é o setor do governo. E o que eles fazem? Eles tentam manipular politicamente essas pessoas do governo para que eles obtenham vantagens, né? Uma vantagem de entrar no mercado com uma condição favorável para eles. E começa o quê? Os processos de cartelização, ou seja, pequenas empresas que montam um núcleo de pessoas manipuladora do mercado. O capitalismo tem diversas fases. Tem a fase capitalista comercial, ou pré-capitalista, capitalismo industrial, fase capitalista monopolista financeiro e o capitalismo especulativo. Na próxima semana
eu quero que vocês estudem sobre isso, porque nós temos dentro da nossa apostila sobre essas fases capitalistas, para que a gente possa dialogar sobre esse tema, tá bom? Eu vou parar por aqui, semana que vem a gente vai trocar ideias sobre esse sistema, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Aula de Sociologia, videoaula do dia 21 de agosto. Capitalismo. Você aprender a pronunciar. Sistema de capital. Ok, gente? Então vamos lá, vamos nessa. Próxima semana nós estaremos juntos, conversando, trocando ideias, tá bom? Beijo no coração de vocês.